Salomé e João Batista, e depois eu fiz pensando nos vários tipos de casais, enfim, e depois eu cheguei nesse que era sobre a Lilith. Então, eu queria continuar com essa abordagem sobre sedução e rejeição, e acabei indo em busca de uma personagem que foi a Lilith. E, por exemplo, no trabalho da Salomé, eu desenvolvi uma peça que era para Salomé, era para a personagem. No da Lilith, eram para todas as pessoas se aproximarem da Lilith, trazer a Lilith para junto. Então, tem uma variedade maior de peças, onde as pessoas conseguem usar essas peças. Então, as pesquisas e os temas vão muito... um vai puxando o outro, né? Mas sempre dentro de um trabalho de investigação e essa forma de narrativa, onde eu vou investigando e depois fazendo a minha maneira, a minha leitura das coisas. E então as escolhas todas da forma material, tudo é muito de acordo com essa narrativa, para ela conseguir contar a história que eu estou contando. A gente sempre aqui, quando a pessoa está expondo sobre o artista, a gente fala muito sobre essa questão da unidade, se a pessoa considera que o trabalho da pessoa tem unidade, ou se não tem, se isso é interessante ter ou não. Acho que o Vinícius, ele até colocou isso de uma forma também, né? A gente também sempre quer saber se a pessoa consegue identificar questões técnicas mesmo de como é feita aquela peça, né? Como foi feita a construção tecnicamente daquela peça com os recursos da joalheria tradicional, né? E daí a gente sempre pergunta para a pessoa que pesquisou se você consegue, por exemplo, Vinícius, perceber no trabalho da Rê, assim, como que ela construiu essas peças, como que foi esse lado mais técnico que o artista conseguiu, que tipo de recurso ele tinha da joalheria. Depois que você falar, eu queria saber de você, Rê, quanto para você é importante você ter todo esse embasamento técnico dos recursos que para você poder expor e realmente construir essas peças, né? Os seus serzinhos, essas suas narrativas que você consegue. Tem muita coisa que eu vejo que você usa de recurso de fundição, mas você é uma pessoa que mescla muitas técnicas dentro do seu trabalho. E se você parte da técnica ou um pouco isso que você já falou. Primeiro, acho que você pensa o que você está querendo para usar as técnicas que você conhece ou vai atrás de algo para te dar um resultado estético, né? É alguma coisa assim? Fala Vinícius primeiro ou eu? Acho que o Vinícius. Né? Acho que o Vinícius. Porque senão eu vou influenciar, não. Também acho. Nossa, bom, difícil, né? Essa questão aí, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho algumas peças, alguns trabalhos que me remetem um pouco por exemplo, esses anéis, o próprio que eu falei, a gente tinha provado que era um porquinho, essa peça, enfim, que me parecem ser peças que foram esculpidas, enfim, trabalho com cera, e depois, enfim, a função. Mas eu acho que o trabalho, enfim, ele é bastante mesclado, não sei, um pouco de dificuldade. Por exemplo, aqui, nessa peça, basicamente, é um trabalho com chapa, tem trabalhos muito diferentes. Não sei, fiquei um pouco perdido com o tema aí.
Quer falar? Tá. Primeiro, eu acho a questão técnica fundamental na vida de um artista. Acho que a gente um artista que eu estudei muito e gosto muito é o Duchamp, né? Que é um grande teórico sobre arte contemporânea, e ele também falava isso, assim, você tem um domínio técnico, te dá muita liberdade, margem para aquilo que você está criando. Então, técnica eu acho importante, é uma coisa que a gente não acaba, né, de estudar, tem a vida inteira para estudar e falta tempo ainda. Mas as técnicas são artifícios para desenvolvimento criativo, assim. Então quanto mais técnicas eu tenho, mais liberdade eu tenho. As escolhas técnicas, sim, elas vêm depois, depende muito do projeto que eu estou desenvolvendo, que eu estou pesquisando. Aí eu vou tomar decisões do que eu vou fazer e as resoluções. Assim, eu tenho uma facilidade técnica, também tenho há muitos anos já de joalheria, né? São 20 anos. Trabalhando, estudando, e eu tenho essa liberdade. Então, eu misturo muitos materiais, muitas técnicas, em função desses materiais que eu vou escolhendo, né? Então, quando eu também não sei uma técnica, mas eu preciso aplicar ela em algum trabalho, eu vou atrás. A maioria usa a meu favor, sim. Às vezes tem técnicas que eu não sei, eu investigo e uso também um pouco esse não saber a meu favor. Por exemplo, tem dos trabalhos da Lilith, que é desses que você tem mostrado, que são umas peças em porcelana. E eu fiz um curso com a Norma Greenberg, que é uma ceramista lá da USP, de transpor imagens, que é nesse trabalho. Mas eu me sentia numa liberdade muito grande por não ser ceramista. Então, o uso da técnica, mas também usar a falta dela a meu favor, no sentido da liberdade. Assim. Então, eu podia explorar de uma maneira que uma pessoa que domina muito aquela técnica talvez não fosse explorar, né, com essa liberdade. Então, tem essa... assim, quando a gente não tem total domínio, mas pode usar a favor de alguma maneira. Tem até uma artista italiana, não lembro o nome dela, que ela, por exemplo, ela não sabe soldar, ou não gosta de soldar, não sabe. E todo o trabalho dela é em cima de maneiras diferentes de rebite. Então, ela usou a falta da técnica e do interesse pelas dificuldades ou falta de interesse por aquela técnica, usou a favor ao seu trabalho, né? Eu acho técnica, assim, acho fundamental para a gente fazer. Não adianta você querer cozinhar sem saber cozinhar. Mas eu não parto dela, né? Não parto da técnica, não parto da bancada. No trabalho tem muita gente que o processo de investigação é na bancada, é experimentando. O meu é um processo, quando ele chega na bancada, eu já tenho uma coisa muito resolvida. Mesmo que na bancada eu vá mudar muitas coisas, mas está muito direcionado. Tá, acho legal escutar isso de outros artistas, porque a gente tem a gente fala lá na escola que a gente tem uma brincadeira que toda vez que a gente vai propor um exercício para um aluno, a gente gosta de mostrar pelo menos 3 formas que aquela pessoa poderia pensar na montagem daquilo. Uhum. Porque é exatamente um pouco isso que você falou dessa artista aí que não gosta de solda e vai. Às vezes a gente tem exatamente tantas possibilidades de chegar no mesmo resultado e que às vezes para uma pessoa ela vai achar isso mais interessante do que outra, e isso abre para a pessoa tecnicamente conhecer outras formas de não ficar tão enrijecido num único jeito, que só aquele jeito ela vai conseguir fazer, e fazer com que a pessoa comece a ter um pouco mais de familiaridade com o material que ela está trabalhando. Aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Como seu trabalho, como você falou, tem uma questão muito ligada às narrativas,
você tem toda uma história a ser contada. E nunca o material ele é sempre ele não é ele é meio coadjuvante assim, só depois que você pensa nele, ou ele às vezes você fala não, já tenho a narrativa, mas eu quero trabalhar, por exemplo, com objetos já existentes que eu quero ressignificar, ou se isso for a questão que eu estou desenvolvendo e pesquisando, né? Senão, não, elas são escolhas ao longo do processo. Como que eu vou trazer essa questão? Como que eu vou explorar isso? Daí eu vou pensando na forma e no material mais adequado. Ela só parte direto de um material se o intuito for esse, para mim, né? Na minha maneira de fazer. Legal. Vinícius, posso te fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Você falou sobre a unidade, né? Lá do começo que a gente falou. A gente falou, a gente estava tentando tirar de você se você conseguia reconhecer algum tipo de técnica que a gente usa na joalheria, né? Uhum. E queria esmiuçar um pouquinho também com vocês sobre a questão do o que quando você encontrou a Rei, quando você viu nas feiras, não sei o quê, você fez essa leitura do trabalho dela, o que você considera? Você acha um trabalho da Renata um trabalho comercial, não comercial? O que você entende como um trabalho comercial? Se isso é um problema, se não é um problema, se é algo que depois a gente vai querer saber da Rê, se é algo que não é uma coisa que ela está pensando ou não sobre. Queria que primeiro você falasse, daí depois ela fala. Tá. Bom, eu acho que, bom, em termos comerciais, acho que depende um pouco também do que a gente pensa, como, não posso falar, da abordagem, óbvio, de um público, enfim, acho que o trabalho da Renata não é comercial, claro, quando a gente pensa em algo que é feito dentro de algum, enfim, padrão que o mercado busca, acho que está totalmente fora disso, lógico. Embora existam peças que eu acho que tem um apelo mais comercial no sentido de que, enfim, existe um público que busca, eu acho que esse tipo de peça, esse tipo de peça, esse tipo de peça, mas não é aquele comercial, lógico, que, enfim, está atrás de seguir alguma tendência ou de, enfim, simplesmente ser vendido. Acho que o lance do trabalho da Renata, acho que, enfim, ela vai saber falar um pouco melhor, mas é exatamente um desafio de transformar essa narrativa e esse conceito em uma peça que se torne comercial no sentido de atrair um público com interesse nesse tipo de peça, né? Acho que, enfim, nosso trabalho é bem diferente, mas eu também sinto muitas vezes com algumas peças um pouco essa dificuldade de atingir um certo público por resistência ou porque as pessoas, enfim, acabam são mais, assim, que já viram alguém ou que é parecida com uma coisa, ou acho que a dificuldade em atingir quem está aberto a novas abordagens e, enfim, outras formas de não só de joalheria, mas acho que de uma forma geral de objetos, e, enfim, acho que o design de uma forma geral. Acho que o trabalho da Renata é super interessante. Lá na Paralela eu lembro que tinham mais, acho que 2 ou 3 joalheiras meio que próximas, e, enfim, mas a gente acabou indo direto na bancada da Renata exatamente porque era um trabalho
extremamente diferente e fora do que a gente conhecia. Até aquele dia da Paralela a gente não tinha visto o trabalho, a gente não conhecia a Renata. E acho que, enfim, essa questão de trabalhar, de você ter por trás toda a narrativa que justifica a peça final, acaba transformando, para quem tem interesse na história da peça, acaba transformando o produto em produto comercial, vamos dizer, comercializável, vamos dizer. Acho que é um pouco isso. Não sei. A Thaís me colocou numa fria, né? Me colocou para falar do trabalho de uma joalheira para joalheira. Maravilhoso. Mas, um desafio aí, eu acho que... Acho que é isso. Desligar a câmera, se quiser. Finge que a Rê não está aqui. Não, pelo contrário, eu acho que é um super presente ter esse momento. Acho mesmo, acho um momento de troca incrível. Rê, quer falar um pouquinho? Sim, essa questão do comercial, né? É sempre uma questão muito difícil. Comercial, sim, tudo que a gente faz para vender, a gente precisa comer, a gente precisa pagar conta, né? Só que o que é o comercial, né? Tudo que a gente pode vender. Tem uns trabalhos que eu tenho uma noção muito clara de que comercialmente ele tem uma dificuldade muito grande, porque são para pouquíssimas pessoas, são peças mais para colecionadores. Já até teve um caso de colecionador comprar, mas como aqui no Brasil a gente não tem uma galeria que represente, agora tem, né? Tem Alice Floriano, mas até a Alice abrir a galeria dela, a gente não tinha uma galeria que representasse a joalheria contemporânea. Então, só em exposições fora, mas mesmo assim, a forma como é a abordagem toda, a preocupação da venda acaba ficando muito num outro plano e mais difícil de ser vendido. Esses outros trabalhos todos que você estava mostrando, é o meu trabalho que eu chamo comercial, no sentido que ele atinge um número maior de pessoas, né, que possam consumir, que não é só o colecionador, porque muito dos meus trabalhos que são muito conceituais, eles são objetos, muitos deles não vão no corpo, e isso é mais complicado ainda, assim, reduz mais o interesse, né, ou um público. Mas, enfim, tem essas outras peças todas que eu faço, como esses animais, enfim, que é para atingir um público maior. Lógico que não é o que chama do comercial mais tradicional, onde vão encontrar, sei lá, na revista ou na televisão, assim, que tem um apelo maior, né? Quando eu faço o que a Fê tinha perguntado, né? Se eu estou preocupada com a questão da venda. Sim, isso é uma preocupação que a gente sempre tem. Como eu disse, a gente precisa sempre pagar as contas. Existe essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o quanto que eu acabo me rendendo a ele, sabe? Porque fico nessa briga, assim, mas eu quero fazer o que me interessa. E depois as peças vão encontrar o público dela e as pessoas. Já tive meu trabalho espalhado em muitas lojas, e eu fui tirando até chegar em nenhuma. Hoje em dia até estou construindo meu site de forma muito devagar, agora com corona e com essa quarentena, estou com um pouco mais de tempo para finalizar. Porque é muito complicado, né, assim, encontrar o lugar certo que vai te representar da maneira certa. Então, tem a galeria da Alice Floriano, que me representa, e hoje em dia, acho que é só, eu fui tirando de tudo mesmo. Mas tem uma produção também mais, não sei, assim, menor.
antes eu tinha que produzir muito para espalhar e para cuidar dessas lojas todas, e para mim foi perdendo sentido isso, e participar de um monte de feira e tudo. A mesma feira que você me encontrou foi da paralela à última que eu fiz, que foi na Oca, né? No Ibirapuera, não foi? No ano passado. Isso, No ano passado. E eu estava ali porque também eu estava organizando a exposição que a gente organizou dos brasileiros na Argentina, e a MAD tinha pedido para a gente colocar essa exposição lá na MAD, e foi até uma questão se colocaria ou não. Por ser uma feira, a gente tinha feito uma mostra muito bonita na Galeria Virgílio, e tinha essa importância, né, da joalheria contemporânea estar dentro de uma galeria de arte. E depois a questão da feira foi uma grande questão isso, mas como atingiria um público que não conhece esse tipo de joalheria, e era importante atingi-los, então a gente conversou com os artistas e todos quiseram. Era uma seleção com 45 artistas que a gente estava representando, e foi bem interessante, assim. Daí, como fui na MAD, e a Marisa daí convidou para eu e a Miriam, ela queria, na verdade, que a exposição tivesse na Paralela. E pelo formato da Paralela, a gente resolveu escolher a MAD, como se era para estar numa feira, então que fosse, não sei, a gente acabou escolhendo a MAD, mas acabou indo lá na Paralela. Fazia muitos anos eu participei muito tempo da Paralela. Eu gosto muito do trabalho da Marisa, de curadoria da feira. E fui lá, mas e às vezes também faço a Rosenbaum, mas é uma coisa que tem me cansado um pouco, essa história. Apesar de vez em quando a gente tem que dar as caras, mostrar um pouco o trabalho, lembrar as pessoas que você existe. São coisas a se pensar sempre, né? É isso, é um trabalho que não é fácil de mostrar numa feira ou numa loja, né? Porque essa história, são muitas narrativas, ele exige, sei lá, uma maneira diferente de apresentação, e o público não necessariamente vai nesse lugar para isso, né? Para essa disposição. Claro. Eu acho que é bem verdadeiro o comentário sobre a feira, sobre, enfim, até essa dúvida, né, sobre participar da MAD ou não. Acho que, enfim, eu fui na primeira MAD, assim, quando eu estava na faculdade ainda, e acho que de lá para cá mudou bastante a concepção do evento, né, pelo menos para mim, lógico. Eu acho que o universo da joalheria, enfim, eu vi também a exposição que estava lá, eu conversei com a Carol, ela me explicou um pouquinho da exposição, contou um pouquinho da história. Carol, não lembro o sobrenome dela agora. Bergolfi? Isso, ela mesmo. Ela estava lá na hora que eu subi com a Thalita, ela contou um pouco da exposição, depois lá embaixo a gente também encontrou o trabalho da Thaís Costa. Ela não estava lá quando a gente passou, mas enfim, a gente já também conhecia a Thaís de alguns outros eventos. E eu acho que a visão geral que a gente tem é que esse universo da joalheria contemporânea envolve muito mais a pesquisa e a narrativa, como a Renata tem falado, do que o próprio evento, enfim, não desmerecendo os designers da MAD, longe disso, mas eu acho que são construções diferentes de objetos, enfim, são visões diferentes do que se produz, como se produz, né? Foi super legal, óbvio, se não estivesse lá, não teria tido nenhum contato com a Carol, nem com a exposição, mas super concordo com a Renata, que acho que o universo da joalheria contemporânea está bem mais atrás de uma construção, enfim, não só de um objeto, e enfim, aí um pouco o lance do comercial, que até a Fernanda levantou aí no começo, né? Acho que os objetos, o design que é exposto na MAD, de certa forma, busca bastante o comercial, enquanto a joalheria contemporânea, óbvio, precisa do comercial, precisa ser
ser vendido, consumido, enfim, mas não é aí o ponto principal. Enfim, só um comentário aí a mais. Voltei. Voltou? Já tá aí, então. Cadê? Eu que não tô vendo aí. A Fê que ia fazer uma pergunta agora para você, mas depois eu estava querendo ver se algum aluno quer perguntar alguma coisa. Enfim, enquanto isso, o Vini estava fazendo uma apresentação do seu trabalho aqui. Rê. Que pena, perdi. Ele estava mostrando as peças que teve gente que entrou depois e que não estava acompanhando, não tinha visto o seu trabalho. Fê? Então, queria saber, voltando a essa história da comercialização, como você tem esse trabalho muito da questão do conceito, das narrativas, e que conforme a gente vai escutando você falar, ou quando a gente vai entrando dentro do mundo onde você estava querendo expor, a gente vai se interessando mais. Mas existe uma coisa muito da hora do comercial, que é uma coisa um pouquinho mais mediatista, do feio ou bonito, né? De como a pessoa ela se relaciona diretamente com aquele trabalho, independente ainda dela saber todo o embasamento que você teve. E às vezes uma pessoa ela vai se motivar, por exemplo, a comprar uma peça, ainda sem entender muito da onde ela veio. Eu queria saber se esse tipo de coisa te frustra ou não. Por exemplo, uma pessoa que simplesmente vai comprar uma peça sua porque ela acha bonita. Se isso é um problema ou se não é. Ah, Dá para entender a minha pergunta? tá. Assim, Sim. ficou picotado, mas deu para entender, sim. As peças, lógico, elas não vão comigo e não vão com uma bula contando a história delas, né? Elas ganham vida depois que estão prontas, né? Então, eu coloco toda aquela minha investigação e as escolhas naquele objeto, e depois ele vai ganhar vida e vai fazer a história dele. Então, a forma que as pessoas vão ler essas peças, vão usar, vão consumir, vai ser o diálogo da peça com ela. Então, é isso, assim, não tem uma preocupação do depois, do como que a pessoa vai... Sim, ela pode eventualmente vir a saber mais, vir falar comigo e tudo mais, mas não tem essa preocupação de manter essa narrativa e a história dela. Eu acho que depois ela ganhou vida e segue linha. E viagem, também acho. Daí cada um faz a sua interpretação, o seu uso, entra na sua viagem. Mas ou até o que motivou, né? Mesmo que o que tenha motivado. Por mais que ela não tenha ali, ela não carregue a história escrita ou falada dela, as pessoas percebem que tem um investimento ali, que ela diz alguma coisa, a interpretar, mas ela conta. Não é não é o objeto sozinho, né? Ele tem alguma coisa a dizer. Tem eu acho que esse investimento que eu faço da pesquisa e das escolhas, eles deixam isso presente nos trabalhos. Entende o que eu estou falando? Muito. Tá ficando meio Cortado. mas a gente consegue entender. Picotando. Um pouquinho, mas deu para entender sim. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Rê? Eu quero. Claro, Pri. Eu quero que ela explique aquela caixinha com a linha dentro. Esse trabalho, né? Esse um a trabalho caixa, que eu fiz essa. Uhum. Esse trabalho é do trabalho sobre sedução. Ixi, travou total aqui para mim.
Para mim vou também. ler. Voltou? Voltou. Agora sim. Tá. Então, esse trabalho, ele está dentro do tema da investigação sobre sedução. Eu fiz para diversos casais, não pensando num personagem específico, como foi no caso da Salomé ou da Lilith. Esse foi pensando nos casais, em geral, do nosso cotidiano. E questionando também, dentro desse tema da sedução, a forma de consumo da joalheria. Aonde que está o precioso, a importância. A joalheria, ela sempre teve o seu marco, a sua importância nos objetos, né? Seja numa aliança, em várias formas de anéis e outros objetos, enfim, que a gente faz e que está dentro da história da joalheria. E, de repente, com um super capitalismo, assim, as pessoas começaram a consumir de forma, assim, como compra, sei lá, seja um sapato porque acha bonito e compra uma joia. Então, um resgate um pouco dessa questão do precioso dentro, e eu estava abordando essa temática da sedução. Aí é para um momento que um casal se encontra e quer marcar, seja porque é um pedido de casamento ou um primeiro encontro, e em vez de ser um anel, era essa caixinha, e a pessoa guarda, ela costura na roupa essa medalha e marca aquele momento daquele encontro. Então, ela tem a caixinha e a medalha que vai estar naquela roupa que ela está usando naquele dia. Ah, bonito. Ok, muito bonito. Adorei. Alguns objetos mais curiosos, assim, né? Uhum, Como muito aquela legal. maçãzinha embrulhada na linha. Também faz parte dessa série, essa. É uma maçã pequenininha assim. E a pessoa passa no corpo do companheiro para ir descobrindo os pontos de prazer. Legal. Foram vários objetos que eu fiz assim nessa história. Tem um que é uma maçã, não está aí, mas é uma maçã do tamanho de uma maçã da Fuji, aquela da Mônica. Essa é uma peça até que foi vendida por uma colecionadora que é joalheira também, a Bettina Terepins, que é nossa colega. E na maçã está inteiro escrito um poema do Fernando Pessoa dizendo que era impossível colocar em palavras o amor, porque se você fala, fica exagerado e soa falso. E se você não fala, parece que você não tem sentimento. Então, como colocar em palavras? Então, é essa maçã onde você lê o poema e fica nessa reflexão. Aí tem vários objetos, assim. Bárbaro. Se você quiser mostrar alguma imagem de alguma peça, fica à vontade também, tá? Tá. Eu posso, se quiser, mostrar de algum trabalho. O que eu tinha pensado, talvez, se quiserem, aquele filme que eu fiz, que fala um pouco mais do meu trabalho. Claro. Tem 5 minutos. Não sei se vocês querem. Não, vamos super. Você é nossa artista convidada hoje. Que honra. Deixa eu procurar aqui. Enquanto você procura, você conseguiria responder mais uma pergunta? Consigo. Multiuso. Fico aqui me perguntando, queria saber de você, se você vê uma diferença muito grande, qual é essa diferença? O que difere a expressão da criação para você? A expressão da criação é diferente? Não sei. Não sei. Eu me pergunto toda hora sobre isso. Não, eu acho que é um processo, a criação, e a expressão é a forma que a gente comunica aquilo, não?
que é para você, Fê? O que é para mim? É. Às vezes eu faço uma separação entre a criação e a expressão. Tem um pouco essa sensação, assim, de que a criação, às vezes é algo que eu consigo deixa eu pensar a palavra. Que eu vou conseguir conduzir mais do que a expressão. Não sei se eu estou viajando. Porque às vezes. Hã? Que você acha que você consegue conduzir melhor a criação do que a expressão? A expressão, eu acho que é mais. Às vezes eu sinto, por exemplo, quando eu vejo um trabalho de uma pessoa, eu consigo meio que fazer uma leitura mais expressiva mesmo, literalmente, do trabalho dela, às vezes, do que criativo. Não sei. E no teu você acha mais... Eu não entendi agora. Me perdi um pouquinho. Não sei, preciso pensar mais sobre isso. Tem umas questões que a gente se coloca assim que não são simples, né? Como explicar o que eu faço em palavras? Vou tentar, mas seria tão melhor se me desse uma bancada, um pouco de metal, algum material que é precioso para você. Tá aí. Para mim, a joalheria é uma das linguagens mais poderosas que a humanidade criou. É o meio usado para, através de peças, revelar intenções, sentimentos, identidade, apreço. Já tem um valor por si, é uma joia. E só é uma joia por ser uma obra de arte. Afinal, uma barra de ouro, uma pedra preciosa, um pedaço de madeira ou um objeto encontrado, sem o trabalho do joalheiro, não é uma joia. Dessa união, surge uma peça carregada de símbolos. Como não se encantar com tantas revelações que ela nos faz? Ao olhar para um quadro da arte antiga, podemos saber se aquele senhor do retrato pertence ao clero ou à nobreza, apenas pelo tipo de anel que está em sua mão. Ou olhar para a fotografia de um africano e pelos adornos saber a qual etnia pertence, se é uma peça de ritual ou de hierarquia. A joia revela. A joia é aquilo que temos de precioso que podemos carregar. É com a liberdade da joia conceitual que consigo passar as mensagens que me são caras. A joalheria é diferente em diversos aspectos da vida. Tem uma camada de significados. Vai lá, pode se conectar. O mais interessante, o meio que encontrei para expressar minhas leituras do mundo. Com referências em textos, obras de arte e percepções pessoais de determinados assuntos que me proponho a pesquisar, a investigar e depois de compreender, poder contar a minha maneira. Nem sempre me agarro a um conceito e me enfio em um processo investigativo. Nem todas as peças têm uma história por trás, mas todas elas trato com respeito e consciência. Elas não surgem do acaso, fazem parte de escolhas. Elas são o resultado dessas escolhas. Alguns trabalhos desenvolvo de forma mais intuitiva. Com eles, posso explorar mais a experimentação, tendo uma produção mais livre. Não costumo desenhar muito ao criar uma peça. Dou forma pesquisando, lendo, escrevendo, tentando entender o universo que quero entrar e explorar. Vou descobrindo a história que quero contar, me deliciando com o mundo que crio em minha bancada. Adoro fazê-las. Eu faço porque me diverte, porque me intriga e porque me desafia.
Essa é um pouco da minha essência. Se não consigo expressar em palavras, te convido a conhecer o meu jeito de ver o mundo, a vida, a liberdade, o amor. Que lindo! Eu acho que resume bem aí, né? Lindo demais. Eu queria saber, Rê, essas palavras que você coloca nessa obra são o quê? É você que escreve? Da onde... Relaciona para mim um pouquinho essas palavras com essa obra. Sim, é o seguinte, é um trabalho que eu venho carregando, ainda está em desenvolvimento. Esse foi um primeiro trabalho que eu fiz dentro desse projeto, que há anos está me perseguindo, que é o seguinte: eu tenho uma herança, né, uma herança que eu recebi, que são as cartas dos meus avós. E outros pequenos objetos de família e fotografias, enfim. Então, é um trabalho que eu quero desenvolver sobre essa memória. Enfim, não é fácil, é um material que é difícil de investigação, né? Mas esse foi um primeiro que se concretizou como um objeto, né? Que deu essa bengala. Então, foi dentro dessa mala é uma caixa lotada de cartas. Eu não conheci meu avô morreu muito cedo, com 46 anos, e a minha avó tinha uma ligação muito forte, mas também já morreu já há bastante tempo. E dentro dessas cartas todas, tinha um que parecia um documento. Falei, eu vou usar esse documento como um material físico mesmo para experimentar. E eu resolvi antes, lógico, ler o que se tratava esse documento antes de sair mexendo, estragando. E era uma carta da Escola São Francisco, fúnebre ao meu avô. Uma homenagem que estavam fazendo a ele, iam colocar um retrato dele lá na faculdade, e falava sobre a morte dele, sobre ele. E no final da carta, desse documento, eram várias páginas, ele citava um poema que meu avô havia escrito sobre como seria a morte dele. E era um trechinho, né, que a minha avó teria falado para esse cara, enfim. Eu falei, bom, você tem esse trecho desse poema, eu estou com as cartas, talvez eu tenha esse poema. E eu fui atrás e achei o poema inteiro. Então, e era um poema que não é triste, mas que fala como que seria, dentro da imaginação dele, como que seria a morte dele. E eu resolvi, então, fazer esse objeto, que é essa bengala, que como vocês viram, né, o negativo da mão. Então, você, de mão dada com a morte, você segue e caminha a vida. Então, ela está inteira, escrita ao longo do cabo. Eu fui batendo todas as letras do poema, que fala da morte, e no final aquele V que vai marcando a vida, o chão, conforme a gente caminha de mão dada com ela. Não é isso, assim, as frases são trechos do poema. Que lindo. Incrível. A Ju quase chorou aqui. Tá no... Ju? Tô chorando já. Quer perguntar alguma coisa, Ju? Quer falar um pouquinho? Não? Alguém? Tá saindo minha voz? Tá. Não, só fiquei muito feliz porque eu acho o seu trabalho muito inspirador, e aí eu não sabia, né, que isso ia acontecer.
Fiquei muito feliz pela oportunidade. Que bom, também ficam. Saber imaginar que tem pessoas que de alguma forma acompanham o meu trabalho, eu fico bastante feliz, assim. Tem sido uma descoberta isso. É legal. É uma oportunidade aí, eu acho que para todos, né? Essa troca. Uhum. Helena, quer falar alguma coisa? Tô desmutando aqui. Tá escutando? Não, eu fiquei muito emocionada mesmo também. Imagino a Ju total, porque também o trabalho dela e tal. E essa relação com a história do avô, da avó, enfim, isso também para mim, eu tenho uma relação especial com os meus avós. E eu achei, assim, deslumbrante esse trabalho, assim, que coisa muito emocionante. Obrigada. Que bom. Fiquei realmente emocionada. Que bom. Tabata, Ju, Tami, não sei se a mãe e a Paulinha ainda estão aí. Tami, se quiser falar alguma coisa, que tá quietinha também. Eu achei também muito lindo esse trabalho dos seus avós, do seu avô, e também fiquei super emocionada, achei muito bonito. E eu gostei muito do seu trabalho. Eu queria até fazer uma pergunta, eu não sei se não tem a ver com o que a gente está falando agora, mas eu queria saber a sua visão sobre a joalheria contemporânea. Se você vê alguma diferença de, por exemplo, 10 anos atrás e hoje em dia, o que você sente que tem mudado nos joalheiros que estão vindo agora mesmo? E na visão que as pessoas têm, quando elas vêm falar com você, por exemplo, se elas têm mais noção, que nem você falou das suas narrativas, tal, se elas têm mais interesse nisso hoje em dia do que antigamente. E meio que assim, tipo, as diferenças que você sente, sabe? Fez sentido essa pergunta? Sim, total, é bem importante. A joalheria contemporânea, ela está aí desde a década de 60. No Brasil, é muito recente. Existe uma curiosidade muito grande das pessoas e muitos equívocos também, né? Das pessoas acharem que estão construindo a joalheria contemporânea sem saber do que se trata, sem saber do que é. Mas, sim, ela tem acontecido, ela tem crescido muito mesmo. É um movimento que na América Latina está se expandindo mais, com escolas e muitos acontecimentos, como a Bienal, o Simpósio que tem na Argentina. E isso faz com que as pessoas se aproximem mais do que é a joalheria contemporânea, cheguem mais perto do discurso e buscam uma compreensão maior. E aqui no Brasil está crescendo demais, assim, essa busca por esse interesse em entender, saber o que realmente se trata. Tinha uma época que, há uns anos atrás, que era uma coisa meio, quase como um modismo, assim, é muito legal, porque era novo, e as pessoas achavam que simplesmente acoplar um material que não fosse da joalheria, que não tivesse dentro do contexto da joalheria, ela já estava fazendo joalheria contemporânea. A joalheria contemporânea não tem nada a ver com material, não tem nada a ver com isso, assim. É uma maneira de construção diferente, né? Diferente do design, diferente da moda. Ela se assemelha mais, se aproxima mais do discurso da arte, onde o conceito é muito importante e forte. Não precisa ser, como no meu trabalho vocês viram, que eu tenho uma busca por uma narrativa e estou sempre contando alguma coisa. Não, tem muitos joalheiros que são da joalheria contemporânea e que a investigação é até um material, por exemplo, ou uma técnica, mas ele tem o conceito muito forte e muito presente no trabalho.
A busca pelo conceito é muito importante, assim, é o grande diferencial, assim, das outras práticas de joalheria, né? E a maneira de você desenvolver um conceito no seu trabalho é muito amplo e muito diverso. Porque é isso, a pessoa pode estar desenvolvendo uma investigação sobre o plástico. E ela vai a fundo nessa investigação, de saber quais são os componentes dele, quais são os limites dele, qual é o impacto. Ele não fica só a pessoa se aprofunda nisso, né, nessa temática. Então, assim, pode ser o processo investigativo de um plástico, pode ser de uma história, pode ser de um personagem, pode ser de uma temática, porque agora coronavírus, enfim, o que interessa para o artista investigar e dentro do seu processo, da sua forma de fazer isso. Então, mas eu acho que sim, que as pessoas estão, como elas estão muito curiosas e querendo saber mais, e se interessando mais pela joalheria contemporânea, elas buscam mais informação e ficam menos, que era muito comum e chegava a incomodar um pouco, querer introduzir um discurso dentro de um trabalho e dali assinar como uma joalheria contemporânea, sabe? Assim, porque traz muito equívoco, muita confusão, assim, para as pessoas têm que ter uma compreensão maior e fazer se quer, se não quer. Eu também acho assim, que a joalheria contemporânea não é melhor que nenhuma outra forma de joalheria. É uma maneira diferente de construção, né? E as preocupações são diferentes da joalheria tradicional, da joalheria ligada à moda, ao design. A forma, as preocupações, as questões que são levantadas são muito diferentes, né? Por exemplo, no ano passado eu dei um curso lá na FAP e tinha uns alunos que vinham do design e vinham assim, com o projeto que estavam fazendo de conclusão, e a preocupação que os professores colocavam para o trabalho deles é público-alvo, mercado, material, técnica. Então, a forma de pesquisa é muito diferente. Dentro do nosso processo de investigação, pode até ter um público-alvo, mas eu não vou partir disso. Isso vai ser depois. Eu posso, em algum momento, se fizer sentido para a minha pesquisa, ele pode entrar como uma questão, né? Então, e aqui a gente ainda não tem a joalheria dentro das artes plásticas. Então, nas faculdades, quando tem joalheria, é na moda ou no design, que é uma abordagem muito diferente mesmo. É uma outra história. Respondi? Respondeu. Obrigada. A Rê, ela tem um grupo de estudo, um grupo de discussão de joalheria contemporânea, inclusive, que eu estou tentando ser aluna, mas eu não estou conseguindo engatar. Peço até desculpa, Rê, mas hoje à tarde acontece às quartas-feiras à tarde, super legal, assim, tem me feito pensar bastante. Se alguém tiver curiosidade, eu acho que é uma coisa que, para mim, pelo menos... Sim, pode ir assistir uma aula para ver se gosta, se interessa. A gente é muito aberta. Eu estou bem contente. Bem mesmo. Você está com uma carinha que quer falar alguma coisa? Não, estou aqui escutando. Acho que é isso. Não, que foi muito legal você estar aqui. É muito diferente a contribuição de quando o artista está aqui. Pena que a gente tem artistas de tantos lugares do mundo que a gente não consegue trazer para cá, porque é muito enriquecedor para a gente, para a gente de um modo geral, nós, professoras, e para eles, para escutar um pouquinho, e você escutar o que a pessoa que te pesquisou pensou sobre você e o seu trabalho, assim.
Eu acho foi muito, muito, agregou demais. E disso tudo, dessa nossa dinâmica toda, vai sair, a ideia é que saiam trabalhos, né? Uhum. E aí depois a gente vai te chamar de novo para o Vinícius mostrar o que ele fez disso tudo. Oba, que ótimo. Muito legal. Obrigada, gente. Nossa, Rê, obrigada a você, de coração, assim, foi incrível. Eu queria falar também, a gente como alunos aí da escola de vocês, que, enfim, tem N coisas maravilhosas que a gente curte e faz, mas neste momento de dificuldade, a gente ter essa oportunidade de escutar essa artista é tão instigante, assim, é como se abrisse mesmo, assim, você tá aqui meio parado e tal, abre uma porta tão grande, entendeu? E dá vontade de pensar mais e fazer mais e tal. Então, eu acho assim maravilhoso a gente ter tido essa oportunidade. Queria agradecer vocês, né, vocês duas, a escola e a Renata, porque eu achei muito, muito bom mesmo. Obrigada, eu acho uma coisa bem bacana aí, tá bom? Que bom. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, não é minha, é da Tabata, só que ela está com um problema no microfone e ela queria fazer uma pergunta para a Rê. A pergunta dela, ela queria saber qual foi o seu primeiro contato com a joalheria. Eu estava na faculdade ainda, eu fiz desenho industrial, e aí eu fiz... eu tinha uma aflição muito grande, porque eu gostava muito de transformar os materiais. Eu fiz projeto de produto e não sabia o que eu queria fazer da vida. Eram muitas possibilidades. Eu queria fazer brinquedo, eu queria fazer, sei lá. E os meus estágios todos foram em joalheria. O primeiro foi com a Regina Crespi, chamava Nigro e Crespi, que era Regina Nigro e Silmara Crespi. Elas estavam separando, eram duas sócias, e eu fiquei com a Regina Nigro por um tempo curto, mas foi o meu primeiro contato. Depois eu fui trabalhar com a Miriam Amber, fiquei 1 ano lá, e eu fui para a Cristina Conali, onde eu fiquei no total 6 anos, né? Foram 4 anos seguidos. Daí eu fui para Portugal, e depois voltei e fiquei mais 2. Mas foi em Portugal, porque assim, até então eu fazia joalheria porque os meus estágios eram dentro da joalheria, mas para mim eu podia fazer brinquedo ou móvel, que eram as outras alternativas, assim. Eu não via uma importância maior, assim, de desejo, nada disso. Mas quando eu cheguei em Portugal e para Arco, que é uma escola de arte contemporânea, e tem o departamento de joalheria, ali eu me encantei, e ali eu entendi que ali começou de fato o meu processo dentro da joalheria. Apesar de já estar trabalhando há um tempo, o que foi bom, porque me levou para o último ano da escola, e eu pude me aprofundar na questão do conceito, entender o que era isso, porque a questão técnica eu já tinha bem resolvida, assim, eu já trabalhava há algum tempo aqui, então pelo menos a técnica mais básica, assim, eu tinha um domínio grande e pude me aprofundar nas investigações, projetos, e é uma escola bastante muito completa e muito séria no propósito dela, né? O curso é integral, você tem 2 professores de projeto, você tem técnica, tem história da joalheria, história da arte, desenho, e fica ali, né, imerso. Antigamente eram 4 anos, agora são 3, acho que é isso, que você fica compreendendo, entendendo essa questão do conceito, de como investigar. Então, foi ali que eu realmente me encantei pela joalheria.